É pela fé que você pode ser cheio do Espírito Santo. Lá em Lucas 11, versículo 13, diz: Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais ao Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. A palavra de Deus diz que a forma de nós nos apropriarmos do enchimento, da plenitude do Espírito é pela fé. O enchimento do Espírito é dado àqueles que pedem com fé, é recebido pela fé. É assim que funcionam as coisas com Deus. A moeda espiritual de Deus é a nossa fé, e é pela fé que podemos ser cheios do Espírito. Mas a fé também envolve a nossa vontade, o consentimento da nossa vontade. Por exemplo, para você aceitar Jesus, você precisou crer na palavra de Deus, na palavra que foi pregada a você, mas você teve que envolver a sua vontade em decidir aceitar Jesus. A fé também envolve o consentimento da nossa vontade. E para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos também colocar a nossa vontade em ação, nos rendendo a Deus, nos rendendo a Ele, para que Ele possa nos encher, para que Ele possa preencher a nossa vida com a sua presença, sabe? Para que Ele possa manifestar a sua glória em nós. Manifestar, sabe? Há muitas pessoas que acreditam, mas somente na mente. Você acredita que você pode ser cheio do Espírito? E alguns até respondem: sim, eu acredito que posso ser cheio, mas isso é só na mente. Ela ainda não se rendeu ao Senhor em obediência, em total consagração. O que essa pessoa fez foi apenas concordar mentalmente com uma verdade, sabe? Tem outras pessoas que acreditam que são as emoções, que certas experiências emocionais que são o enchimento com o Espírito. Então, em algumas ocasiões, quando elas sentem a presença de Deus de um modo especial, elas concluem que agora estão cheias do Espírito. Contudo, se elas não se renderam, se não render a sua vontade, então elas não serão cheias, pois a fé sem consagração não traz a plenitude do Espírito. Não traz o enchimento do Espírito. O que traz o enchimento é a rendição, a consagração que conduz à santificação e ao enchimento do Espírito. E isso é uma questão da vontade, não é uma questão só da mente ou das emoções. Eu preciso decidir apresentar a minha vida para Deus como sacrifício, para que Ele possa dirigir a minha vida. Então, a vida cheia do Espírito Santo, ela possui emoções, porque o Espírito Santo nos enche com os seus rios de amor, de alegria, Ele nos enche de paz, mas as emoções não são a prova e nem a medida do Espírito Santo, porque senão nós podemos facilmente confundir as nossas emoções com o enchimento do Espírito. As emoções estão relacionadas a muitos fatores. Deus pode tocar você de uma maneira profunda e emocionalmente, e você pode agradecer por isso. Lágrimas, alegria são as emoções que elas fazem parte da nossa vida espiritual, mas não pode nos definir o ser cheio do Espírito Santo, porque tem pessoas que choram com facilidade, tem outros que se alegram com facilidade, tem outros que são igualmente profundos, mas eles não manifestam muito exteriormente, sabe? Mas à medida que a nossa vida cheia do Espírito, não são só as nossas emoções, mas é o nosso compromisso de andar obediente a sua palavra, de andar em fé. Então, à medida de viver a vida cheia do Espírito, envolve a nossa decisão de caminhar em obediência a Deus.
Então eu não posso definir ser cheio do Espírito somente com a minha mente ou somente com as minhas emoções, porque eu posso rir, pular, chorar, deixar todas as minhas emoções extravasar, mas no dia a dia eu não pratico a palavra, eu não obedeço, eu não me submeto à vontade de Deus. Isso significa que eu não me rendi a Ele, isso significa que eu não me consagrei a Ele. Então não posso ser cheio do Espírito, porque para ser cheio tem que ter decidido se render a Ele. Aquilo foi só uma experiência emocional, uma experiência racional, mas a experiência verdadeira, a experiência espiritual, envolve total rendição de todo o seu ser em obedecer a Deus, em obedecer a sua vontade. E isso envolve fé, isso envolve as nossas vontades, não é só pelas nossas emoções. Não é só pelas nossas emoções, senão nós vamos reduzir a ação poderosa da plenitude do Espírito a uma experiência emocional. E aí ela é muito mais profunda do que isso. Deus, Ele sonda o nosso coração, Ele sonda o nosso interior, sabe? E Ele deseja realmente nos restaurar por dentro, mas é necessário eu me entregar a Ele. Decida ser cheio do Espírito. Decida viver em obediência à sua palavra. Decida se consagrar a Ele. Consagrar-se a Ele. E aí Ele vai remover todos os seus problemas. Ele vai te mostrar as coisas que precisam ser mudadas. Orgulho, ira, coisas no seu coração mal resolvidas, coisas que você talvez nem saiba que é pecado. O Espírito Santo vai começar a remover de você à medida que você decidir se consagrar a Ele, obedecer. Ele vai te mostrando isso, vai te dando e vai te guiando a uma vida de vitória. E Ele vai podendo preencher você por inteiro. E Deus começa a produzir do seu fruto, porque o fruto do Espírito começa a ganhar agora abundância no seu interior. Ele começa a ganhar corpo, força dentro de você, porque o Espírito Santo começa a se tornar o seu guia, sabe? E ele te leva a uma plenitude na qual você jamais experimentou. Isso vai energizar a sua vida de oração. Você vai ficar surpreso ao descobrir que coisas pequenas que haviam na sua vida serão removidas de uma forma que você nem vai perceber quando elas forem embora. Você vai ficar tão maravilhado com a diferença que Deus fará em você, que você vai se sentir tão purificado aos olhos de Deus. O Espírito Santo vai começar a iluminar a palavra na sua alma de uma forma, e melhor que tudo, ele vai tornar Jesus muito mais precioso para você, de um modo na qual você nunca conheceu e vai desejar conhecer mais, sabe? As suas derrotas interiores, as suas crises interiores cairão por terra, porque você vai experimentar uma purificação do seu interior, um enchimento do Espírito, sabe? E nenhuma pessoa possui uma personalidade igual a outra, sabe? Nenhuma formação igual a outra, nenhum possui a mesma necessidade, nem o mesmo testemunho. Mas todas as pessoas podem ter todas as suas necessidades espirituais satisfeitas através do enchimento do Espírito Santo. Todas podem saber e podem ser cheias do Espírito, pois o Espírito Santo dará o seu próprio testemunho infalível no seu coração. Então hoje é dia de você pedir, porque a palavra do Senhor diz: quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Peça pelo enchimento, porque essa é a vontade de Deus. Ele quer te encher, Ele quer te encher, Ele quer te encher totalmente, sabe? Não deixe
Não deixe que isso bloqueie você. Não deixe que a sua mente impeça você de ser cheio. Não deixe que as suas emoções te impeçam de ser cheio. Não é as emoções que te farão ser cheio, nem é o seu entendimento que o fará ser cheio, mas é pela fé que você é cheio. É pela fé que você se torna cheio, que sabendo da palavra de Deus que essa é a vontade de Deus para você. Você só tem que pedir: enche-me, enche-me. E decidir se render, decidir obedecer a palavra. Fala para o Senhor: eu decido caminhar nos teus passos, na tua palavra. Eu decido obedecer, e você vai experimentar a verdadeira plenitude do Espírito Santo. Amém?